E aí, gente, tudo bem? O meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, um animal de hoje, como eu disse lá no vídeo passado, é o golfinho, ou melhor, os golfinhos. Então, pessoal, se liga no vídeo e vamos saber mais sobre as curiosidades desses animais marinhos fantásticos e impressionantes. Bom, antes que eu me esqueça, sejam bem-vindos ao Recanto Selvagem. Então, vamos lá. Fiquem ligados, pessoal, que hoje tem bastante informação e muita curiosidade sobre os golfinhos, então se liguem. Os golfinhos são mamíferos aquáticos da ordem Cetácea, a mesma das baleias, e eles pertencem à família Delphinidae. Basicamente, essa é a maior família da ordem Cetácea, sendo que existem mais de 30 espécies conhecidas de golfinho vivendo nas águas do nosso planeta. Os golfinhos estão presentes em todos os oceanos e até mesmo em alguns rios do nosso planeta. Eles podem chegar até 40 km por hora enquanto nadam e podem saltar até 5 metros para fora da água. Os golfinhos são animais extremamente sociáveis que vivem em grupos, podendo interagir inclusive com outras espécies de animais, como com o ser humano, por exemplo. Bom, vamos às características. Os golfinhos possuem dentes na maioria das espécies e eles se alimentam principalmente de lulas e peixes. O tamanho das espécies varia de 1,5 m até 10 metros e eles pesam entre 50 e 7 mil quilos. É muita coisa. Os golfinhos possuem uma testa achatada e uma estrutura longa e fina que parece um bico, que no caso seria a boca. Só que é interessante que o formato da cabeça ela muda conforme as espécies, sendo que algumas possuem a cabeça num formato um pouco mais quadrado. Na testa há internamente um depósito de gordura chamado de melão. Muitas espécies de golfinhos possuem barbatanas dorsais, que seria aquela barbatana que ele possui nas costas. Em média, os golfinhos vivem de 25 a 30 anos na natureza e dão à luz a um único filhote por estação reprodutiva. E normalmente os machos são maiores que as fêmeas. Agora eu vou falar uma informação que é interessante, pessoal, mas que eu recomendo que se por acaso tiver uma criança assistindo, recomendo que você pule essa etapa do vídeo, porque eu vou falar sobre uma curiosidade que você não precisa saber agora, mais pra frente. Então, criançada, saiam da sala. Então, como eu estava indo dizer, espero que não tenha nenhuma criança ouvindo isso, mas, enfim. Desculpa, gente, deu branco aqui. Bom, acredita-se que o sexo dos golfinhos, assim como no caso dos seres humanos, não seja apenas para a reprodução, mas também para o prazer. Os golfinhos respiram por pulmões e quando dormem, apenas um hemisfério do seu cérebro descansa e o outro continua ativo para não se afogarem, cuidando assim da respiração. Essa basicamente é uma curiosidade muito legal sobre golfinhos, como é que eu vou explicar? Muitas criaturas marinhas, especificamente aquelas criaturas marinhas que não conseguem viver fora da água, não criaturas marinhas, mamíferos marinhos, especificamente os mamíferos marinhos que não conseguem sair da água de jeito nenhum, como baleias e golfinhos, não é o caso, por exemplo, de mamíferos marinhos como focas, focas, leões marinhos e morsas, esses não. Mas animais marinhos que não conseguem, mamíferos marinhos que não conseguem sair da água, como baleias, golfinhos e peixe-bois, eles, curiosamente, por viverem 100% dentro da água, eles precisam pensar para respirar. Nós, seres humanos, somos animais terrestres, assim como gatos e cachorros. Respirar para nós é um ato automático, a gente não pensa para respirar. A respiração acontece de forma natural, a gente não pensa nisso, é uma coisa automática. Mas no caso desses mamíferos marinhos que vivem 100% na água, eles não conseguem ter uma respiração automática, eles precisam pensar para respirar. Então é muito doido que no caso do golfinho, por exemplo, quando ele dorme, uma parte do cérebro dele descansa, enquanto a outra continua ativa para garantir que a respiração continue. Então é muito interessante. Nós, animais terrestres, precisamos pensar para respirar.
respiramos automaticamente, sem pensar, enquanto os mamíferos aquáticos que não podem sair da água de jeito nenhum precisam pensar para respirar. Olha que loucura! Continuando, os golfinhos vivem próximos às superfícies, sendo que não é muito comum eles realizarem mergulhos profundos como outras espécies de cetáceos. Geralmente eles caçam em grupos, acompanhando cardumes de peixes pelo ciclo anual de movimentação das espécies de peixes. As orcas, que também são uma espécie de golfinho, costumam caçar, além de peixes e lulas também, elas caçam aves, tubarões, baleias, morsas, focas, leões marinhos, entre várias outras espécies de animais. Resumindo, elas são as grandes predadoras do oceano. Golfinhos são conhecidos pela sua extrema inteligência, podendo aprender comandos para várias tarefas. Depois dos humanos, os golfinhos são animais com maior diversidade de comportamento não ligado à reprodução e alimentação. Ou seja, os golfinhos basicamente são considerados, depois de nós seres humanos, como a espécie animal mais inteligente do mundo. Depois da gente, eles são os animais mais inteligentes que existem, sendo que eles desenvolvem vários comportamentos que estão associados a questões que vão muito além da sobrevivência. Enquanto a maioria dos animais, como as galinhas que eu tenho aqui no meu quintal, elas na verdade sobrevivem. Então, o comportamento delas é muito limitado à sobrevivência. Mas no caso de nós, seres humanos, nossas ações estão muito além da sobrevivência, porque a gente não sobrevive. Nós, seres humanos, vivemos. Se bem que tem alguns que sobrevivem. Mas enfim, os golfinhos, da mesma forma, eles conseguem, além de sobreviver, eles conseguem viver. Então eles conseguem desenvolver uma série de comportamentos que vão além de reprodução, alimentação. Eles conseguem fazer outras coisas como brincar, sabe? Eles conseguem fazer muitas ações que vão além da sobrevivência. Eles conseguem quase que viver. É uma coisa muito, muito louca. E agora chegou uma parte do vídeo que a gente vai falar sobre a principal curiosidade dos golfinhos, que é tipo uma mega curiosidade, que é a ecolocalização. Os golfinhos usam a ecolocalização como auxílio na sua orientação, produzindo ultrassons que são gerados pelo ar inspirado. Os sons são enviados por aquela estrutura chamada de melão, que fica localizada na cabeça dele. E o som se propaga na água de forma muito mais rápida do que no ar. Assim, quando o som é propagado e atinge seu objetivo, ele volta em forma de eco, sendo captado por um órgão adiposo que fica localizado na mandíbula ou no maxilar inferior. Este som é transmitido ao ouvido e posteriormente ao cérebro, que processa e interpreta os dados obtidos. Os golfinhos emitem sons na sua comunicação, mas os estalos que são utilizados na ecolocalização possuem uma maior frequência e permitem que ele possa identificar a distância, o formato, a movimentação, a densidade e até mesmo a textura da presa dele, ou se não de qualquer outro objeto ou animal que esteja à frente dele e seja detectado pelo eco. Isso faz com que o sistema biosonar dos golfinhos seja muito melhor do que os sonares criados por nós, seres humanos. Especialistas afirmam que esses animais usam sons de alta frequência para poder atordoarem as suas presas enquanto caçam em grupo. E agora eu vou falar sobre algumas das espécies de golfinho. Na verdade, existem mais de 37 espécies de golfinho, como eu disse antes. Mas então são muitas espécies e eu demoraria anos para falar sobre cada uma delas. Então eu trouxe para vocês 10 das espécies que eu encontrei. Na verdade eu escolhi só 10 mesmo, porque senão 37 ia ser um número muito grande. E como a minha memória não é lá das melhores, não tenho memória de elefante, eu trouxe um papelzinho aqui com os 10 nomes das espécies de golfinho que eu escolhi. E dessas 10 espécies que eu selecionei, temos o golfinho comum de bico curto, o golfinho comum de bico longo, o golfinho cinzento, o tucuxi, o boto cinza, o boto rosa, ou também conhecido mais naturalmente aqui no Brasil como boto cor-de-rosa, o golfinho tochinha, golfinho de Hector, golfinho nariz de garrafa, golfinho rotador, a orca, que também é um golfinho, como eu já disse, entre outras várias espécies. Existem
A variedade de golfinhos que existe pelo mundo, gente, é muito grande. Basicamente, existem espécies de todos os tamanhos, de formatos, aparências, que a gente nem consegue imaginar. Se eu não estiver enganado, no Chile foi encontrada uma espécie de golfinho que não possuía barbatana dorsal, que é aquela coisa que ele tem nas costas, sem uma barbatana dorsal. Basicamente era lisinho. Aí, inclusive, ele ficou conhecido como golfinho liso das águas do sul ou golfinho liso do mar do sul. Basicamente é uma espécie, é um tipo de indivíduo que não era visto há mais de 20 anos. Dá pra acreditar? Golfinhos são muito interessantes, gente. Eu recomendo que depois desse vídeo vocês procurem mais informações ou pelo menos pesquisem a aparência das diferentes espécies de golfinho que existem. Bom, a respeito ainda das espécies, no Brasil a distinção entre boto e golfinho é bastante popular. Quando os indivíduos vivem em rios ou próximos às praias, eles são chamados de botos pela população caiçara, e quando eles vivem mais afastados, propriamente no oceano, eles são conhecidos como golfinhos. E agora chegou aquela parte triste do vídeo, gente, mas que é necessário eu falar, que é sobre as ameaças. Os golfinhos possuem como predadores os tubarões, as cachalotes e nós seres humanos também. Pelo incrível que pareça, ainda existem lugares que se pratica a caça ao golfinho. Se eu não estiver enganado, eu estava realizando a minha pesquisa e descobri que o Japão, ele ou pelo menos já foi, o maior caçador de golfinhos do mundo. Ele basicamente se caçava o golfinho para o consumo da carne dele na época em que a caça à baleia era proibida. Mas recentemente, se não estiver enganado, esse ano ou ano passado, eu acho que ano passado, o Japão ele retomou a caça às baleias depois de 30 anos sem realizar essa atividade. Não estou dizendo que o Japão é um país ruim, muito pelo contrário. Quase todo país realiza uma atividade antiecológica muito negativa. Espera aí, gente, tá tendo uma briga de pardal aqui na minha frente. Ixi, é marido e mulher. Tudo bem, enfim. Como eu estava dizendo, não estou querendo dizer que o Japão é um país ruim. Todo país realiza alguma atividade antiecológica ruim. Aqui no Brasil, a gente caça a fauna silvestre, infelizmente desmata a mata amazônica, o cerrado, a mata atlântica. Se não estiver enganado, na Rússia existem muitas regiões que não possuem florestas porque toda a madeira que existia teve que ser cortada para poder ser usada na guerra ou em outras atividades. Então existem muitos trechos da Rússia que deviam ter florestas e não tem mais. E em todos os lugares existem animais que foram caçados até a beira da extinção. Enfim, todos os lugares realizam alguma atividade antiecológica ruim, mas que pode ser mudada. E antes, para que eu não saia muito do foco, além disso, outra ameaça dos golfinhos é que houve uma época, não sei se ainda acontece isso hoje, mas já teve um tempo em que os golfinhos eram capturados com grande frequência para serem levados aos parques aquáticos. Eles eram, na verdade, eles eram levados aos parques para poderem virarem atrações. Eu não sei se essa atividade continua até hoje. Eu acredito que não muito. Eu acredito que até hoje não muito. Mas quando eles eram retirados da natureza e colocados em cativeiro, basicamente a reprodução deles se torna muito difícil. Quando você tira um golfinho da natureza e põe no cativeiro, a reprodução dele é muito difícil. Sem falar que um animal ele pode ficar até mesmo deprimido quando ele não tem um bom tratamento e a expectativa de vida dele pode cair drasticamente. É claro que se o golfinho, no caso, um indivíduo que já nasceu em cativeiro, está acostumado com aquele ambiente, é bem tratado, talvez ele possa ter uma vida alegre, feliz, saudável e viver bastante tempo. Mas se ele não tem uma vida boa, ou se ele foi retirado da natureza, onde ele era livre, e colocado em cativeiro num ambiente completamente diferente, ele vai ter uma vida triste e vai poder até viver menos tempo. É muito engraçado que tem muitos animais que vivem mais tempo em cativeiro do que na natureza. Só que no caso dos golfinhos é o inverso, quando ele é retirado da natureza, de certa forma. E eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, porque era muita informação, mas eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E se gostaram, por favor, deixe seu like aí.
compartilhe para geral e se inscreva no canal. E aperte o sininho para ficar de olho nas novidades que estão por vir. E falando em novidades, eu vou deixar meio que surpresa um animal do próximo vídeo. Vai ficar como surpresa, galera. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar qual vai ser o animal do próximo vídeo. Não vou contar, não vou dar dica também. Então fiquem ligados aqui no canal do Recanto Selvagem. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou, não se esqueça de compartilhar, curtir e, se quiser, inscrever também. E eu acho que é isso, gente. Agradeço por terem assistido esse vídeo. Fique com Deus, um abraço e fui!